Boa noite a todos. Meu nome é André Barros Silva Garcia. Hoje eu estarei apresentando sobre a cultura do gengibre e suas principais doenças. Primeiramente, eu começarei com a introdução. Vou falar um pouco sobre a história do gengibre e um pouquinho dessa planta aí que é muito utilizada. Começando, o gengibre é uma raiz de origem asiática e é consumida há mais de 3.000 anos. E diz a história que foi uma das primeiras especiarias a chegar ao Mediterrâneo. Então, quando teve aquele boom de especiarias, todo mundo doido por especiarias, que todo mundo gosta mesmo, ainda mais naquela época que era muito escasso, o gengibre foi uma das primeiras. No século I a.C., em Roma, já se fazia o uso do gengibre para temperar os molhos de carnes e frangos. Então, colocava no molho e melhora a carne, padrão. E a história mais interessante que eu achei, que na Alemanha o gengibre ficou famoso devido ao uso para o gingerbread. Então, eu imagino que todos já tenham assistido Shrek. Todo mundo já viu o meninão, né? O Gingerbread Man. Esse Gingerbread Man era, na verdade, antes um conto dos irmãos Grimm, que fizeram João e Maria, entre outros contos de criança, e depois foi popularizado. Então, no Shrek apareceu, que foi muito, eu acho que foi o mais famoso, que eu me lembro, e sempre foi muito utilizado no Natal, e continua assim até hoje, né? Eu vou falar um pouco da cultura do gengibre. O gengibre ele vem crescendo acentuadamente nos últimos anos. Então, a demanda vem aumentando cada vez mais, tanto no mercado interno brasileiro quanto no mercado externo. O rizoma dessa espécie é muito utilizado no emprego alimentar industrial. Então, bolos, doces, como eu disse, bolachas, biscoitos, geleias e bebidas, perfumes e produtos de beleza. O gengibre é muito visado pelos seus antioxidantes, então ele também é conhecido popularmente pelo seu uso medicinal, principalmente em países da Ásia. Ele é excitante, carminativo e estomacal, então ele ajuda em todas essas áreas. No Brasil, essa espécie é cultivada nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Começou algumas áreas do Cerrado com as melhoras no manejo, porque é uma planta muito rústica, mas os principais são esses, com destaque no Espírito Santo. Então, em 2022, o Espírito Santo exportou cerca de 10.000 toneladas. Então, o Espírito Santo é cerca de 60% da produção de gengibre do país e 80% das exportações brasileiras do produto. Então, o Espírito Santo ele vem liderando muito forte. O gengibre ele gosta de temperaturas de médias a elevadas, então de 25 graus a 30 graus, e bastante chuva, ele gosta de um clima úmido. Pluviosidade anual em torno de 1.500, para menos ou para mais. No entanto, a cultura apresenta boa capacidade de adaptação. Como eu disse, é uma planta muito rústica, por isso no Cerrado o pessoal vem plantando mais e cada vez o pessoal vem olhando o gengibre com outros olhos. Então, aqui a gente pode ver que na região serrana do Espírito Santo também é muito forte. Agora eu vou falar um pouco das principais doenças, que é o que estamos de olho. As principais doenças são a mancha das folhas, a murcha de Fusarium, a podridão de Roselínia, a murcha de Sclerotium, a podridão mole e os nematóides. Vamos começar pela mancha das folhas. A mancha das folhas é a principal doença das folhas, né? Porque o gengibre tem uma sua grande concentração de doenças no seu rizoma. Então, a mancha das folhas ela é causada pelo fungo Philosticta zingiberei e tem como sintomas pequenas manchas que a gente pode ver na foto, com formato alongado e de coloração branca. Essa mancha das folhas acontece principalmente em períodos de estiagem e em períodos mais quentes. A gente pode fazer o controle da mancha das folhas com mudas sadias, rotação de culturas e eliminar os restos culturais. A gente vai perceber que o gengibre, a maior parte do seu manejo
são esses pontos. Por quê? O gengibre é uma planta muito rústica e seus principais problemas estão no solo. Então, eu vou falar um pouco mais para frente. Vou passar para a próxima. A murcha de fusário. Isso aqui é uma doença que é muito presente em várias outras plantas, né? A gente pode ver que as plantas doentes, inicialmente, elas têm um amarelecimento das folhas inferiores com a murcha completa posteriormente. E nos rizomas a gente consegue ver um escurecimento vascular e a ocorrência do micélio com a cor branca, podendo ocorrer mais tarde a podridão total dos rizomas. Como a gente controla isso? Principalmente com rotação de culturas e eliminação de restos culturais, além de evitar plantas que também sejam suscetíveis ao fusário. Agora, a podridão de Roselinia é um patógeno habitante do solo que já prefere temperaturas mais amenas com matéria orgânica não decomposta. Então, novamente, restos culturais que ficam na área afetam muito o gengibre. Então, a gente pode ver que a produtividade do gengibre cai muito quando a gente não faz rotação de culturas. A disseminação do fungo ocorre principalmente por implementos contaminados e restos culturais na área, como eu disse. Agora eu vou falar da murcha de Sclerotium. A murcha de Sclerotium também é um patógeno que afeta o rizoma e ela tem a sua contaminação também por meio de implementos agrícolas e da água usada para irrigação, além de mudas infectadas. As condições favoráveis são temperaturas amenas e o excesso de adubos nitrogenados, além da grande umidade do solo. Então, a gente pode ver novamente que um problema grande do gengibre é o manejo. Então, um manejo bem efetuado consegue sanar com a maioria desses problemas. Agora, um dos principais problemas do gengibre, e não só do gengibre, de outras plantas também. Porque a podridão mole, o pectobactério, é uma doença de pós-colheita. Então, quando a gente pega o gengibre, coloca, vai levar para o Ceasa, tanto o gengibre como outros produtos, por exemplo, melancia, melão, batata, eles são afetados pelo pectobacterium. E essa bactéria, o que acontece? Ela deixa um odor muito fétido e ela contamina várias outras plantas. E isso facilita muito a sua contaminação no pós-colheita. Por isso que é um grande problema. E o odor fica muito pronunciado. Por isso que a gente consegue facilmente detectar que é uma bactéria. Agora, um outro grande problema são os nematóides. Então, a gente consegue ver aqui claramente o sintoma dos nematóides. Então, essa rachadura aqui no gengibre. Os principais nematóides seriam o meloidógeno incógnita e também temos o controle deles como fazendo um bom manejo, uma boa rotação de cultura, um preparo do solo adequado para o gengibre e ter um solo bem drenado, entre outros métodos de manejo. Então, agora, para a conclusão, embora uma planta rústica, o gengibre tem várias doenças que afetam a planta, tanto no campo, tanto em pós-colheita. Os maiores prejuízos são causados por fitopatógenos de solo, que provocam a desvalorização comercial das raízes. Então, quando você vai comprar, vê o gengibre feio, vê o gengibre com defeitos. Também temos o jacaré do gengibre, que é uma doença abiótica que deixa ele com uma crosta muito feia. A gente vê que não tem o desejo do consumidor de comprar. O manejo adequado seria a rotação de cultura, principalmente. A gente vê que a produtividade do gengibre cai muito quando não tem rotação de cultura. A utilização de mudas de qualidade e o uso de água de irrigação livre de contaminantes, além de implementos bem higienizados e sem restos culturais. Essas são as medidas de maior importância para o cultivo do gengibre. Então, basicamente é isso. Aqui estão as minhas referências que eu utilizei para esse trabalho e eu queria agradecer a atenção de todos. Basicamente é isso.